Hoje eu tenho uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E eu queria muito que você entendesse o que eu vou ministrar. Porque eu creio demais que se você conseguir enxergar Cristo em tudo, a sua vida vai ficar mais fácil. Ainda que seja mais difícil. É porque a gente não vem para ganhar coisas, a gente vem para ganhar Ele. O apóstolo Paulo vai falar que eu posso ter perdido coisas, eu sei ter muito, sei ter pouco, mas se eu entender um Cristo que é tudo, tudo fica mais fácil. Então eu tenho desafiado a igreja ao longo dessas últimas semanas, e eu tenho falado muito de Abraão, e eu vou continuar falando de Abraão. A tudo que a gente olhar, a gente enxergar Cristo de alguma maneira. Se a gente conseguir fazer isso, você vai conseguir olhar o seu negócio que não anda, vai conseguir ver Cristo. Se você conseguir olhar uma letra que conta uma outra história e conseguir enxergar Cristo nisso, eu tenho certeza que quando a sua esposa tiver mais ou menos, você vai conseguir enxergar Cristo nisso. Você é de Deus, diga amém. Você crê em Deus, diga amém. Então fala assim, o diabo não pode tocar em quem está em Cristo. Eu não perguntei em quem está em Jesus. Lembra que o Jesus morreu para que o Cristo que tivesse dentro dele fosse externado. Então a igreja não está mais aos pés da cruz. A igreja tem que estar além da cruz. Porque é nesses que com Cristo foram crucificados, com Cristo seremos ressuscitados. O diabo não pode tocar num ressuscitado. Porque o diabo não pode ir além da cruz. Ele recebe para isso, fica tranquilo. O diabo não pode ir além da cruz. Então toda vez que você fala assim, ai, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí você fala assim, ai, acabei de tomar uma seta. Essa notícia não é real. Porque ou você não está em Cristo, ou você não tomou seta. Olha para mim, para não se perder. Passou como assim, pastor? Fala assim, um pai corrige o filho que ama. Provavelmente, se você está em Cristo, tem muita coisa que você está orando para que o diabo te largue e é Deus que está te ajustando. E é por isso que nada muda. Porque você está orando para o diabo sair da sua vida, Deus fala, não é o diabo não, sou eu. Você quer ir embora? Porque a gente vai descer uma ladeira assim, não muito legal hoje. Deus está compromissado com você a tal ponto de corrigir você a tal ponto que só veja o filho dele. Romanos 8, verso 28 e 29 diz que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Você nasceu quando Deus te gerou, a palavra vai dizer em Efésios que nós fomos eleitos em Deus. Então você estava dentro de Deus quando Deus te escolheu. Deus te escolheu antes do ventre da sua mãe. Então quando você estava dentro de Deus, Deus falou, eu vou botar esse menino para fora. Mas ele tem um objetivo na vida. O objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo não é construir família. O objetivo não é ser profissional. O objetivo é que eu olhe para a terra e ele se pareça com o meu filho. Amém? Mas pastor, para que então eu caso? Você quer casar? Levanta a mão. A sua esposa tem um papel fundamental na sua vida. Pergunta. Te tornar parecido com Cristo. E é por isso que ela te perturba. Pastor, então para que eu trabalho? Você trabalha porque o teu chefe tem um objetivo na vida. Te tornar mais parecido com Cristo. Você é filho de Deus? Diga amém. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Você deixaria o diabo tocar no seu filho? Sim ou não? Como é que você acha que Deus deixa o diabo tocar no filho dele? Sério mesmo? Sério? Você está dizendo então que você é um pai melhor do que Deus? A palavra vai dizer assim, Jesus falando, que vós, sendo maus pais, sabem dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais meu pai, que é um bom pai. Deus olhou para a gente e falou, vocês são tudo mau pai. Eu sou um bom pai. Eu, como um bom pai, sei dar boa dádiva para você. Você não sabe nem o que é isso. O seu pai fez, você nem entendeu.
Imagine eu. Então Deus tem um compromisso de tornar parecido com o Filho dele. E é por isso que nós vivemos. Para que Deus quer levantar você? Pergunta. Para que quando as pessoas te olhem, não olhem para você, olhem o Filho dele. Fala, nós somos corpo de... Quem é o cabeça? A face está onde? Na cabeça ou no corpo? Você quer que eu olhe o corpo ou a cabeça? Tem alguém malhando para isso? Gênesis 12. A palavra de hoje é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passar essa introdução básica. Vamos para a palavra. Gênesis 12, verso famoso toda a vida. Todo mundo conhece a chamada de Abraão. Só que Deus não chamou Abraão em Gênesis 12. Eu já o completo. Gênesis 12, você abriu, diga amém. Verso 1. Li, consegue aqui? Obrigado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Fala assim: Deus mandou, mas não mostrou. E você? Está querendo ir para onde, se Deus não mostrou? Tem que ir. E como é que eu vou? Ele não mostrou? Vai que ele mostra. O problema é que você quer que ele mostre para você ir, e ele quer que você vá para ele mostrar. Você lembra dos... Eu lhe peguei isso aqui. Dos leprosos? Jesus falou assim: vai e serão curados. Eles não foram curados quando estavam de frente para Jesus. Eles tiveram que caminhar na palavra para serem curados. Então quando começaram a ir, foram curados. Aí um olhou e falou: estou curado, deixa eu voltar nele. Amém? Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, irmão, caminha nela. Que só vai acontecer quando você começar a caminhar. 2. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma... O 3 é fantástico. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei quem te amaldiçoa. Presta atenção. Abraão tinha Cristo nele, sim ou não? Não. O que é isso, gente? Eu conheço um Jesus que vem em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelho. Abraão não tinha Deus. Abraão, dentro dele, não. Aí Deus fala assim: não vale quem te amaldiçoa. Ele fala assim: quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo ele. E quem te abençoar, eu abençoo ele. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a maldição está na boca de quem profere e não na boca de quem recebe. Amaldiçoarei quem amaldiçoar. Então presta atenção, irmão. Ai, fulano amaldiçoa. O problema é dele. Vai recair sobre ele, fica tranquilo. Mas se você está em Cristo, o texto é básico. Nenhuma maldição há para o cristão em Cristo Jesus. Então fique tranquilo. Para de ficar... Ai, fulano desejou mal. Não vou contar nada para ninguém porque olho grande. Sério, irmão? Você tem medo de peixe? Para com isso, gente. Os pastores conduziram a igreja a ter medo de um monte de coisa. Onde está Cristo nisso? Ai, não vou falar não, que o diabo vai ouvir. Pelo amor de Deus, irmão. Demência tem limite. Ai, se eu não fizer isso, o diabo me pega. Se eu não dizimar, eu vou ficar doente. Você dizima por medo ou por amor? Se é por medo, para agora. Você não dizima porque você vai receber algo em troca. Você só dizima porque já recebeu. Dízimo não é troca. É a consequência de você entender que foi Ele que te deu tudo. Eu prego nessa casa há 5 anos e digo: se Deus não te deu o seu emprego, não dizime. Mas também não pode orar por ele, né? Senhor, o emprego que o diabo me deu, o Senhor abençoa ele. Por quê? Porque no novo pacto, Deus não vai te pedir nada que Ele não tenha feito primeiro. Inclusive o texto mais famoso diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 3. Abençoarei te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, você vai se converter numa espécie de Cristo.
e eu vou te pregar o evangelho. O evangelho, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o evangelho. Não, pastor, isso não é evangelho. Não tem problema. Gálatas 3, verso 8, abre aqui para mim. Já que você acha que isso não é o evangelho, Gálatas 3, verso 8, por favor. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Qual é o evangelho? Em ti serão benditos todos os povos. O Abraão foi a primeira pessoa a escutar o evangelho. E o evangelho em você todos serão abençoados. Então agora, de alguma maneira, Deus conecta Abraão a Cristo. Lembra? O pai da fé. Só que é interessante que Deus não chama Abraão em Gênesis 12. Deus chama Abraão em Gênesis 11, verso 31. Abre lá. Gênesis 11, 31. Obrigado, filha. Diz assim: tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então presta atenção, o Terá foi chamado para ir a Canaã. Qual é o nome da terra da promessa? Qual é o nome da terra? Canaã. Então quem estava indo para Canaã? O Terá ou o Abraão? O Terá. Só que o Terá chega em Arã e fala assim: eu vou descansar aqui. Porque o nome Terá em hebraico significa atrasado. E agora alguém atrasado resolve descansar numa terra que Deus não deu. Deus mata ele para que Abraão possa cumprir o objetivo. Toma cuidado para Deus não ter que matar você, para Deus cumprir o objetivo que ele tem na sua casa. Porque se o pai não cumpre, fica tranquilo que tem uma geração para se cumprir no seu lugar. Não, mas eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. É o chamado que tem você. Uns foram dados para o apóstolo, outros para... Foi você que foi dado para o chamado. Não, o chamado foi dado para você. Pastor, mas eu tenho um ministério. Você não tem ministério nenhum. Nosso ministério é o Ministério da Reconciliação. Não morri por ninguém. Eu sou colaborador do ministério de Cristo, não do meu. Imagine, ministério Bruno Bittencourt. Cadê minha cruz? Morri? Você morreria por esse irmão estar ao seu lado? Sério. Tem gente que está morrendo pelo marido, irmão. Tem gente que morre pela esposa. Tem gente que olha para a mãe e fala assim: mãe, já viu muito. Tá doido. Recebi uma mensagem esses dias. A menina falou assim: pastor, eu acho que eu vou orar com um rapaz. É assim que acontece. Ele é de Deus, bonito, rico. Eu falei para parar. Para. Educado. Eu falei: isso não existe não, mano. Bonito, inteligente e rico. É mais fácil ser feio e pobre. Eu falei: filha, deve ser diabo. Corre que é diabo, corre. Ora mais. Esse negócio tá... Ele não é... Quando ele tem 30, eu falei... Com 30 anos, bonito, inteligente e rico? Você tá louco, mano? Fode que é o cão. Tá há muito tempo no mercado sozinho. Solteiro. Inteligente, rico, bonito e crente? Que isso? Não. Tá... Com 30 anos? Duvido, irmão. Você tá doido. Você conhece algum, pastor Júnior? Rico, lindo, inteligente e crente? Ah, irmão. Isso deve bater em cachorro. Você tem muita coisa para limpar ainda, Silvio. Me ajuda com submersão, Silvio. Me ajuda. E Terá, pai de Abraão, é um atrasado. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você está atrasado naquilo que Deus falou com você? Se você está namorando, está ficando noiva, já olha no olho dele e fala assim: amor, deixa eu perguntar uma coisa, está atrasado? Não. Só pergunta. Fazendo isso, Alexandre deu entrada de papel de casamento, olha. Você tem certeza dela? Tem certeza? Louvado seja o Senhor. Aqui se faz, aqui se paga. Fica tranquilo. Entenda. E agora,
debaixo desse olhar, eu preciso olhar tudo que eu olhar a Cristo. Então eu preciso olhar a Adão, olhar Abraão, olhar Noé, olhar Davi e entender o que aquilo fala comigo. Não são histórias bíblicas. O que fala em Cristo, esses textos? Por que o que serve para nós a história de Noé hoje, se não vê Cristo nela? Se eu montar uma arca, você entra nela? Você, seu cachorro, seu papagaio? Entra? Não entra. Por quê? Porque isso valeu para eles, não vale para a gente. É interessante que se a gente começa a olhar a história, a gente vai olhar que antes de Noé veio Enoque. Abre em Judas 1:14. Olha o que Enoque pregava. Judas. Se você nunca leu um livro todo na Bíblia, leia Judas, só tem um capítulo. Que aí você liga para o seu líder e fala assim: líder, hoje eu arrebentei, li um livro todo. Judas. Quanto a este, a quem também profetizou Enoque, Enoque viveu 777 anos. Enoque, na genealogia de Adão, é o 7º homem da genealogia. É uma outra história, a gente conta depois. O 7º depois do Adão, ó. Dizendo: eis que veio o Senhor entre as tuas santas miradas. 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores profetizaram contra ele. O Enoque pregava a pregação que nós pregamos hoje. E você achando que você está na crista da onda. O Enoque pregava o que nós pregamos hoje. Deus enviou o evangelho para o Abraão. E você achando que você é a última coca do deserto. Tudo que nós estamos vivendo já aconteceu de alguma maneira. Você quer ver só? O Armagedon é um juízo de fogo. O dilúvio foi um juízo de água, porque firmamento é água e fogo. Rachamaim é um dual, 2 palavras, água e fogo. É interessante você abrir em Lucas 17, verso 26, e a partir daqui eu vou começar a pregar o que eu quero pregar. Aqui foi só para você abrir o seu coração. Mas você não vai estar dizendo minha oferta não, no final, irmão. Isso não, foca na palavra. Lucas 17, 26. Olha que legal. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A história continua sendo a mesma. 30. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Então todas essas histórias foi para a gente olhar e falasse: meu irmão, deu ruim para um grupo, pode dar ruim para mim não. Já deu ruim para o grupo de pessoas. Estão todos os exemplos aqui. Para mim não vai dar ruim não. Só que hoje eu quero abrir a sua mente de uma vez por todas. Porque ao mesmo tempo que falamos do Enoque, do Noé, do Abraão, eu preciso ver a Cristo. Precisamos de olhos treinados para isso. Porque senão a sua vida vai andar e você vai estar sempre vendo o lado ruim da vida. Eu falei com a Dai, foi com a Dai que eu falei hoje sobre isso? Falei do copo meio cheio, não foi? Foi com você? Não, eu falei com alguém sobre isso. Que a gente sempre olha um copo meio cheio. Deus está abençoando, Deus está nos fazendo caminhar, e a gente sempre está olhando o que não está como a gente quer, que as coisas não estão andando. Eu falei com alguém hoje ou ontem sobre isso. Então entenda, não é sobre olhar um copo meio cheio, você tem que olhar, Cristo está abençoando. E agora eu vou olhar como é que Ele agora quer que eu mude. Porque os problemas não vêm para te destruir, os problemas vêm para te mudar. O problema é que nós estamos tão avessos a mudanças que Deus precisa dar mais problema para você mudar. Lembra da tribulação, vem a esperança, lembra? Sem tribulação não tem esperança. Só que como eu resisto à mudança, Deus me dá mais tribulação. Vira para esse irmão do lado e fala assim: existe uma maneira de você sofrer menos. Obedece mais. Resiste mais. Porque o que é a resistência? É uma carne contra um espírito.
a sua carne grita, não, ninguém manda em mim. Aí Deus fala assim, tem certeza disso? Vamos chegar nesse ponto. Não, eu não quero desse jeito. Deus fala, o quê? E você vai ser amassado. Aí as pessoas chegam na igreja e falam assim, nossa, eu estou sendo triturado. O que o senhor acha? Eu falo, eu acho mesmo, você está sendo triturado. E agora eu preciso entender. De Adão a Cristo. Bota para mim o gráfico aqui para mim. Eu quero que você compreenda isso. Então, as pessoas falam assim, a genealogia é tão chato, né? Eu vou te provar que não. Adão, Abraão e Cristo. Depois de Adão tem descendentes. Coloca aqui o próximo slide. Adão, Abel, Sete e Noé. Fala assim, Adão, Abel, Sete e Noé. É interessante se a gente olhar em Gênesis. Gênesis 5. Pode deixar aqui, não precisa abrir não. Vai dizer assim, esse é o livro da genealogia de Adão. E vai começar aquela parte chata. Adão gerou não sei o que, Enos gerou não sei o que, fulano gerou não sei o que, ciclano gerou não sei o que. E aí todo mundo faz o quê? Sim ou não? Coloca aqui os nomes aqui da genealogia de Adão. Por favor. Tá lá. E no final tá assim. E Deus criou Adão. Amém? Então, Deus, Adão, Sete, Enos. É isso ali lá. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel. Bota o seu filho Maalalel, bonito, né? Maalalel gerou Gerade. Gerade gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. É isso que está escrito lá. Só que talvez você vai se espantar quais são os significados. Bota o significado para mim. A palavra Adão significa homem, homem carnal. Sete, em lugar de. Por que lugar de? Porque o Sete substituiu Caim e o Abel. Então ele entrou no lugar do Abel. Ok? Por isso que é Sete. Compensação colocado. Enos significa homem mortal. Cainã, possessão ou ferreiro. Maalalel, glória de Deus ou louvor de Deus. Gerade, descida, desceu, descendente. Enoque, dedicado, instruído, ensinado, consagrado. Metusalém, homem do dardo, homem do broto, ou quando ele morrer, haverá um derramamento. Olha que fantástico isso, mano. Lameque, cair de posição, oprimido, pobre, baixo e sem esperança. Noé, consolo, descanso e repouso. Se eu te mostrar que se a gente juntar tudo dá um Cristo, você acredita? Bota a frase para mim. O Deus homem colocado como mortal, aquele que possuiu a glória de Deus, descerá ensinando que quando ele morrer, haverá derramamento de sangue sobre pobres, oprimidos e sem esperança, para que entrem em seu descanso. Pastor, mas essa é assim, não tem problema. A gente pode abrir em Gênesis 4, que aí tem outra genealogia. Só para você não ficar chateado comigo. Gênesis 4 é a genealogia do Caim. E tá lá, 4:17. E Caim coabitou com a sua mulher e deu um filho, Enoque desceu lá e deu um monte de nome. Bota os nomes aqui também, por favor. Genealogia do Caim. Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Isso está escrito em Gênesis 4, verso 17. Bota o significado para mim. Adão, homem, humanidade. Caim, aquisição, possuidor, o ferreiro. Em alguns lugares está lança. Olha que fantástico. Só para quem é espiritual. Enoque, instruído, dedicado, consagrado, ensinado. Irade, fugaz, rápido, veloz. Meujael, ferido por Deus. Metusael, aquele que é de Deus. Lameque, cair de posição, oprimido, pobre, abaixo e sem esperança. Vamos juntar? Pode juntar. O homem ferido pelo ferro é o consagrado e rapidamente será ferido por Deus. Aquele que é de Deus foi oprimido por causa daquele que não tinha esperança. Você vê Cristo em tudo. Só que precisa de um olho treinado para isso. Mas voltando para a pregação de hoje. O senhor tem que ser treinado. Porque se você consegue olhar uma genealogia e ver Cristo, você vai olhar o seu trabalho amanhã e vai ver Cristo nele.
Só que Noé gerou 3 homens. Bota o próximo slide. Noé deu à luz a 3 homens. Cã, Sem e Jafé. De Noé a Abraão são as definições das nações da terra. Que nações são essas? De Cã, Sem e Jafé. Passou e não tinha mais ninguém? Não, porque a terra em Noé foi destruída. Então, todo mundo que nasceu após Noé, ele nasce de Cã, Sem e Jafé. Bota o próximo slide. Aí você vai ver. Eu queria muito explicar isso aqui, porque a terra não estava assim, a terra estava junta. E quanto mais o pecado entrou, mais ela separou. Mas aí são outros. Porque o pecado causa. Você já leu que a terra era todo mundo junto? Você já reparou que se a gente juntar todos os continentes, eles se encaixam? Porque era uma terra sem. E quando o pecado entrou, o que aconteceu? Só que o Sem, o Abraão, ele é da genealogia do Sem. E quem Abraão leva junto dele? Quando ele sai de Gênesis 12, vai levar o Ló. Bota o próximo slide. Então Abraão, por Sem, vai levar o Ló. Ló vai dar, lembra que Ló estava numa terra que foi destruída, Sodoma, e quando ele sai, o Ló acredita que não foi Sodoma que foi destruído, mas toda a terra foi destruída. Pergunta, porque as filhas deles vão para ele e falam assim, falam para entre elas, nós precisamos que a semente do nosso pai não morra, porque não há homem sobre a terra. Eles acreditaram que todo mundo tinha morrido. Então elas vão e vão ter relações com o seu pai. E essas meninas vão dar luz a 2 povos, os amonitas e os moabitas. Os amonitas e moabitas se casaram e dão à luz a uma mulher que você vai começar a ficar chateado. Bota a próxima slide. Ruth. Você conhece Ruth? Então, pela geração de Sem, nós temos uma mulher chamada... Pastor, tudo bem, já vi de Sem, mas e as outras? Mole. Porque Cã vai gerar um povo chamado Cananeu. Você lembra daquela mulher que queria um pouquinho de migalha? Lembra que foi o Cã, que o filho dele que foi amaldiçoado, Canaã, porque viu o pai pelado, o vovô pelado, viu? Amaldiçoou o neto. Só que é interessante que tem uma mulher fantástica que ela vem de Canaã, de Cã. Pergunta, quem? Bota aqui. Geração de Cã. Raabe. Raabe vai casar com Salmão. Salmão é geração de um homem fantástico chamado, bota o próximo slide, Obed. De Raabe e Salmão, sabe quem nasce? Bota o próximo. Boaz. Ruth e Boaz. Deu ruim. Segure Ruth e Boaz. Pastor, eu tô caminhando junto, vai dar estreito hoje. Mas cadê o Jafé? Não tem problema, porque o Abraão, a Sara morreu. E Abraão casou de novo com uma mulher chamada Quetura. Bota o próximo slide. Quetura é de Jafé. Então presta atenção. Agora eu tenho que ligar isso aonde? Em Cristo. Não tem problema. Ruth e Boaz, próximo slide, deram luz a
Jesus, filho de... Lembra do que era o evangelho? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que família? As famílias de Jafé, Quem, Cã e Sem. Era só uma genealogia. E agora, a gente começa a entender o que está acontecendo. A gente começa a entender aonde Deus quer chegar. Porque Jesus, ao longo da pregação, falou para os 6 povos. Quem são os jafeitas? São gentios. Quem é o povo de Sem? Os judeus. E Jesus... E transformou os cachorrinhos na maior geração evangelista da terra. Porque aquela mulher que comeu migalha, que falou que os filhos rejeitavam as migalhas, ela podia comer da mesa dos filhos as migalhas, se tornaram transformados nos maiores pregadores do evangelho. Entenda? A hora que eu começo... Deixa o último gráfico aí, pode deixar o último. A hora que eu entender que tudo que eu olhar vai cair em Jesus. Deus desenhou toda uma genealogia. Toda. Ninguém nasce por acaso. Pastor, mas a Ruth, ela foi... Eu preguei isso aqui tem 2 ou 3 semanas. Ela foi para os campos de Boaz. A pergunta é, ela que foi ou Deus que enviou? Então para de achar que você está fazendo as coisas pela sua vontade, irmão. Você nem sabe o que está acontecendo, mas é Deus que está guiando. A Ruth nem sabia. O Salmão era chefe de guarda, de exército. Porque na genealogia de Davi, tinha que ter alguém assim. Irmão, eu quero te provar algo hoje. Ninguém nasce por acaso. Você não é a obra do acaso. Ai, minha mãe e meu pai me tiveram, sabe lá Deus como. Irmão, não foi a sua mãe e seu pai que sonharam com você, foi o próprio Deus que sonhou com a sua existência. Esses homens foram colocados no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Não existe acaso. Só que os meus olhos precisam estar treinados a tal ponto que eu consiga tudo que eu olhar a Cristo. Porque senão, o que vai acontecer? Ah, esse problema aconteceu. Ai, eu vou ter um filho indesejado. Não é você que vai ter um filho, não, irmão. É o próprio Deus que colocou um filho na sua vida para você cuidar para ele, não para você. O que é a expressão de um pai e um filho? A própria expressão de Deus e o filho dele. Tudo que nós olhamos, precisamos olhar para a Bíblia, olhar para Cristo. Ah, pastor, a gente se casa, por quê? Não é para olhar o seu casamento, não, querida, é para olhar o próprio Cristo e a noiva. A referência da sua vida de casamento não sou eu, a pastora, é Cristo e a noiva. Nunca olhe para um homem assim. Você quer um exemplo de marido? Olhe para Cristo. Morreu pela sua esposa quando ela estava adulterando com ele. Eu repito, até que você compreenda. A palavra vai dizer em Romanos que a esposa, enquanto o marido é vivo, se ela tiver adulterado ela fica adúltera, mas no dia que ela morrer, ela fica livre. Nós éramos adúlteros. Só que para voltar a ser livre, quem tinha que morrer? O marido. No dia que ele morreu, o que ele fez com a sua vida? O problema é que a igreja te ensinou que libertação é quando coloca um nome na sua cabeça, e a mão na sua cabeça e fala, sai em nome de Jesus. Não, libertação ocorreu no dia que Cristo morreu por você. O problema é que a igreja busca uma mão santa para uma libertação, porque a gente conhece uma cruz que santifica. Porque no dia que eu conhecer de cruz, eu não vou conseguir mais buscar nada. Somente a Ele.
Só que a gente não ensina mais de cruz. A igreja perdeu a cruz. É mais fácil ensinar sobre cura interior, os coachings. Nada contra coaching. O lugar dele não é no altar. Nada contra cura interior, mas é coisa de psicólogo. Pastor trabalha com cruz, irmão. Cruz. E não tem problema, irmão. O tempo de crucificação é seu, não é meu. O meu trabalho é pregar você. Mas você não foi liberto quando um pastor botou a mão na sua cabeça. Porque as pessoas até falam isso. Olha, eu escutei o pastor Júnior, que era de uma igreja famosa, então. Eu fui no pastor, o pastor me expulsou, o pastor me libertou. Quem te libertou? Quem libertou você? Não, o pastor botou a mão na minha... Fiquei curado. Sério? Que nós estamos transferindo para um homem. Isso. E os homens gostam, eles gostam de aparecer. É por isso que aqui a gente não dá testemunho. Tem testemunho nessa igreja. Por quê? Porque Deus nos chamou para dar testemunho, para ser testemunha dele. Para ser testemunha dele, você vai ter que confessar a morte dele. Deus não mandou você modificar e contar a sua vida. Eu era isso, eu era aquilo. Eu fiz tatuagem errada. Piada interna. Não, irmão. Não, tá torcendo pro time errado, né? Fica difícil. Tô tentando te ajudar, tô tentando. Não podemos transferir o que é dele. Você que é casado, diga amém. Não foi você que escolheu sua esposa, foi Cristo que escolheu a sua esposa. Você só achou. Você foi manipulado. Vira a pessoa que está ao seu lado e fala assim: sorte a sua, hein? Porque eu conheço suas ex. Fala, sorte a sua, que eu conheço o seu passado. Ele não era muito bom, não. Olha o que Deus desenhou para a sua vida. Não, no carnaval não foi Deus, não. Olha aí, irmão. Ainda bem que vocês se converteram. Louvado seja o Senhor. Presta atenção. Você só achou que foi você. E a igreja agora faz o quê? Como você não conhece de cruz, continua falando. Você vai fazer isso, você vai vencer, você vai... Não, você não vai em nada. Você quer vencer? Diga amém. Ele te fez mais que... Aonde? Na cruz. O que você tem que fazer para ser vencedor? Nada. O que você tem que fazer para permanecer vencedor? Presta atenção. Vai dar treta hoje. O que você fez para ser salvo? Fala. Não, o que você fez para ser salvo? Não, já começou ruim. Deu ruim hoje. A palavra vai dizer que nós que fomos aceitos no amado, eu não aceitei ele. Ele que me aceitou. Quem é maior, você ou ele? Ele. Eu não tenho poder de aceitar ele. Ele não só me aceitou, quando mandou me buscar, me limpou e me trouxe contra a minha vontade. Então presta atenção. O que você fez para ser salvo? Nada. As pessoas vão fazer, eu crio. Você está de brincadeira, irmão. Você está zombando de mim, não é possível. Então presta atenção. Se você não fez nada para ser salvo, o que você faz para continuar salvo? Pastor, ficou ruim. Se você não fez nada para estar salvo, irmão, como é que você quer fazer alguma coisa para continuar salvo? O que você faz para ser abençoado? Nada. Porque todas as sortes de bênçãos nos foram dadas. Então a pergunta é, se eu não fiz nada para ser abençoado, o que eu faço para continuar sendo abençoado? Só que a igreja agora falou, não, irmão, você vai trabalhar, você vai ser abençoado. Não faz isso não. Não, vamos orar o pastor vai orar, porque a oração do pastor, olha, me deixa quieto, em nome de Jesus, agora veio isolado, assim, quietinho. Eu tranquei 10 dias, nem celular quase eu peguei. Meus discípulos ligavam, mandavam mensagem pedindo desculpa. Pastor, eu sei que você está estudando, me perdoa, mas eu tenho um negócio para contar com você. Entenda, irmão? Não é sobre fazermos algo, é sobre estarmos nele. E ao estarmos nele, nós refletimos ele.
Ah, mas agora eu vou caminhar. Não, você não vai caminhar, você vai estar no caminho, porque ele é o... Ai, fulano, se você sair da minha vida, eu vou morrer. Ele saiu e morreu. Ai, minha cara é metade. Isso é brega, cara, metade é muito brega, né, irmão? Brega, isso é brega, brega. Se você tem um negocinho de dois bonequinhos, irmão, quebra isso, em nome de Jesus. Deus não fez cara metade de ninguém, irmão. Você é uma pessoa inteira buscando uma pessoa inteira. Ah, eu vou pelo mundo buscar minha metadinha. Aí depois reclama da metade de um homem. Ah, e ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. Vou ensinar um negócio para as mulheres hoje, posso? Posso ensinar? Posso ou não posso? Eu tenho discípula que fala assim: pastor, mas eu tenho que falar tudo com esse homem. Eu que falo pra gente comer, eu que falo pra gente sair, eu que falo... É assim ou não é? Louve a Deus, você está diante de um homem. O homem escuta 15% que você fala. 15%. Dos 15 que ele escuta, ele retém 5. Você quer ser feliz? Diga amém. Fala com ele, amor, nós hoje, eu tô com a vontade de comer não sei aonde. Até porque se for o contrário, dá treta. Eu tenho uma mulher em casa, ela hoje não tá aqui, eu posso falar o que eu quiser. Eu, às vezes ela fala assim: amor, vamos sair hoje para comer? Eu falo assim: vamos. Ela fala assim: você escolhe. Eu falo: tá bom, vamos churrascaria. Ah, não quero comer carne. Ah, vamos ao Outback. Ah, não quero comer costela. Ah, não quero. Ah, vamos comer massa. Não quero comer massa. Então escolhe você, mas eu escolho tudo. Eu falei: vai ficar difícil desse jeito, eu escolher alguma coisa. Desse jeito escolher é impossível. Entende? Você quer ser feliz? Diga amém. Fala para ele assim: amor, hoje nós vamos a tal lugar. Ele vai falar: glória a Deus, não preciso nem pensar. Aprenda a ser feliz, irmã. Aprenda a ser feliz. Eu estou com 25 anos de evangelho. Calma. Vocês são debochados, né? Depois de 20 anos de evangelho, irmão, deixa eu te falar uma coisa: tem que aprender a cortar beirada. Aprenda a cortar. Não vai pegadinha com seu marido. Ai, amor, você notou alguma coisa diferente em mim? Não faz isso não, amor. A única coisa que ele notou foi o dinheiro saindo da conta. A única... Ah lá, tá vendo o desespero rolando? Tá vendo? Desespero. Ele nem sabe onde veio o dinheiro. Onde foi? E não tem problema com isso, não. Já chega falando: amor, como é que meu cabelo tá bonito? Gostou? Eu falo: adorei. Ó, espetáculo de cabelo. Sabe por quê? Depois tem que cortar isso que eu vou falar, hein? Tá difícil o homem no mercado. Irmão, você casou com um homem com essência. Ele é desligado, ele escuta pouco, ele te troca pelo futebol. No seu caso está até muito exagerado, mas é um outro assunto. Mas presta atenção. É um homem. É um homem. Homem é assim. Você tem o direito de reclamar dele, mesmo ele escutando só 5% das suas reclamações. Você pegou? É por isso que você acaba de falar, olha pra mim, você acaba de falar e ele faz o quê? Tudo bom, amor? Ele ficou com 5%. Você quer ver só? Tô mentindo? Não. Você quer ser feliz? Aprende a falar: amor, eu tô muito afim da gente comer na churrascaria hoje. Amor, eu tô querendo viajar. Vamos passar um final de semana no Hotel Fazenda? Não, você tá bloqueada da viagem. Você e a Day, eu vou dar uma bloqueada. Vocês estão viajando muito. Vou começar a cortar. Vocês viajam muito, gente, pelo amor de Deus. Presta atenção. Aprende a falar. E por que eu falei isso? Porque quando você olhar o seu marido, não olha o copo meio vazio, não. Olha o copo cheio. Deus te deu um homem de Deus, e um homem que ainda não faz tudo que tem que fazer porque não está completo em Cristo. Em vez de você reclamar, ajuda ele a estar completo em Cristo. Fala: a fé vem pelo... A fé vem pelo... Mas se a fé vem pelo ouvir, tudo vem pelo ouvir. Ai, meu casamento não vai dar certo. Ah, foi o tipo de fé que você está gerando.
O meu filho vai para não sei onde. Eu digo, pior que está gerando. Então aprenda a declarar. Ele é um lixo. Você acorda de manhã e fala assim, amor, você é um espetáculo. Você é o melhor homem do mundo. Aí vai para Deus e fala, Senhor, crucifica esse homem agora. Mata ele. Você não precisa de um homem novo. Você precisa de um homem crucificado. Não adianta, a gente não vai conseguir transformar ninguém. A gente vai conseguir matar as pessoas. O que é igreja? Igreja é o lugar que as pessoas vêm para morrer. Ah, pastor, eu vim para ser feliz. O nome disso é filme. Só estamos no cinema, mas não tem filme aqui. Vamos ser filme. E dependendo do filme, eu acabo e falo, odiei. O nome disso é festa de criança. Que a gente chega lá, tem docinho, salgadinho. Igreja é um lugar que você chega para ser feliz. Igreja é um lugar que você chega para Deus crucificar tudo de carne que há em você. Passou o que é carne? O problema é que a gente pregou carne errado. A gente pregou carne achando que carne é quando eu fui ali, transei com a menina, foi ali, adulterou. Não, carne é toda vontade que existe ainda no velho homem. Os medos do velho homem, os receios do velho homem, as tristezas do velho homem. Ai, o fulano está falando de mim. Irmão, morto não tem reputação. Enquanto você estiver ligado no que as pessoas estão falando de você, você não está morto ainda. E se não está morto, não está ressuscitado com ele. Entenda, você não é uma melhor criatura, você é uma nova. Nova é outra. Não um Bruno melhorado. Não um Bruno que veio para a igreja, para Deus. Imagina, o evangelho da igreja evangélica do século 21. Você veio para a igreja para Deus realizar os seus sonhos. Que evangelho é esse? O evangelho é esse da Bíblia. Porque confundiram Deus com Aladim. Você vem para a igreja e daqui, ó. Se manifesta assim, Senhor, o que você quer que eu te faça? Ah, eu queria aquela menina ali, bonita. Ah, eu queria um carro, uma casa. E Deus fala assim, filho, eu te dei o meu filho, te basta. O texto do apóstolo Paulo que a gente tanto prega não diz que Cristo tem tudo. Diz que Cristo é tudo. Então tem coisas que ele não tem, que você vai ter que entender o que ele é. Não, pastor, em Cristo tem tudo. Não tem. Porque tem coisas que ele não vai acrescentar na sua vida, porque sabe que vão ser ruins para você. Porque o objetivo de Deus não é que você seja mais feliz como você acha, é que você seja feliz como ele acredita. Ai, Deus é um pai amável. Matou o seu filho. Jesus não foi morto pelo diabo. Porque isso é crer num Deus pequeno. Imagina. Ai, Jesus, o diabo matou Jesus. Sério mesmo? É por isso que você acredita que o diabo lança seta contra a sua vida. Porque você crê num Deus que matou o Filho de Deus. E você crê num Deus desse tamanho. Que você sai na rua orando, falando, Senhor, em nome de Jesus. Aí passa por um trabalho e fala, tá amarrado. Você está amarrando umas coisas que Deus amarrou, irmão. Tá amarrado, não pega em mim não, estou com o corpo seguro. Te ensinaram a oração de Efésios. Colocar sobre vós o capacete da salvação, a couraça da justiça. Aí você achou que você era um super-herói. Capacete da salvação, couraça da justiça, tudo na verdade, né? E sai você de casa. Você é um retardado. Criado pela igreja evangélica. Se você era um retardado, me perdoa, mas eu já fui um retardado também. Mão que está procurando o diabo em tudo. A palavra diz que o diabo anda ao derredor e ruge como? Ele ruge, ele não é. Irmão, e seu pai está ao seu derredor, está amarrando ele? A igreja está mais preocupada com o diabo do que com Deus. Eu não imagino Jesus entrando numa igreja evangélica, subindo um púlpito e falar assim, hoje nós vamos conhecer as hostes do diabo. Cara, eu não imagino esse Cristo. E não estou pregando que a gente não crê em diabo, não. Faça libertação, fique tranquilo. Se tiver demônio, te expulsa. Farra. Trabalhei 15 anos com libertação à frente de ministério de libertação. Então, pelo amor de Deus. Mas não é sobre isso. Eu um dia descobri que eu estava desviado de expulsão de demônio.
Porque eu conhecia mais. Irmão, eu entrava nos cultos. Eu vou falar de mim. Não falando de mim. Eu entrava nos cultos e já ficava assim, ó. Irmão, pessoal desse tempo, tem uma galera aqui que me acompanha esse tempo. Olhasse um batom vermelho, já grudava lá e falava assim: conheço isso aqui, ó, esse cheiro, ó. Mas foi o que eu aprendi. Um dia eu cheguei em casa, com uma pregação do apóstolo Gustavo, que é o nosso pastor, e ele entende muito pouco, ele não é brasileiro. Eu cheguei em casa, abri meus livros, eu sempre li muito. Eu tinha para mais de 100 livros falando do diabo. Como o diabo se manifestava, como não sei o quê, como não sei o quê. Mas por quê? Porque me ensinaram o quê? Conhecereis. E a verdade vos... Aí você vai estudar sobre o diabo para descobrir a verdade. Mas Jesus ensinou outro texto, que Jesus falou: eu sou caminho. Não é literatura, é conhecer de Cristo. Não tem como ser liberto por livros. Você vai ler a Bíblia toda e não vai ser liberto, porque não é sobre a letra que leio, mas a letra que entra. É por isso que não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, vivemos debaixo da lei do Espírito, porque tudo aquilo que eu leio precisa se transformar em carne. É o que diz João, o último texto de hoje. Eu quero levar um tempo para orar, irmão. Hoje vai ser um rebuliço. Vai ser um rebuliço hoje. Você precisa entender para que você vem numa igreja. Ah, pastor, eu venho numa igreja para ser abençoado. Não precisa vir. Isso é uma igreja ou uma prisão? Porque se todo mundo vem aqui para ser abençoado. Ai, abençoado, botar a mão na cabeça, papapá. Não, que isso, coisa chata. Eu não tenho nem mão para isso, odeio isso. Eu não estou negando oração não, irmão. Se tiver que orar, eu oro. O que eu estou dizendo é que você é livre. E você vem porque está apaixonado. Você não vem porque está aprisionado. Você vem por causa disso. Você chegou atrasado, não deu ruim. Porque um texto de genealogia, você vê Cristo em tudo e fala: mentira, que Jesus fez isso. As pessoas brincam que eu vou estudar a Bíblia e abre. Eu estava assim ontem. Tatiana, a gente estava falando até que hora, Tatiana? Cadê a Tatiana? Saiu. Bom, acho que eu falei com a Tatiana até 4 horas da manhã para ela montar esse negócio. Bom, tinha umas 3 Bíblias abertas, um computador aberto. A Ju chegou, eu estava estudando e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: não sei. Se eu soubesse, eu te contava. No final a gente chegou a algum lugar. Presta atenção. É sobre enxergarmos a Cristo em tudo. Você vem para a igreja não para ter uma vida melhor, mas para que Cristo seja visto. Ainda que você tenha uma vida pior. Eu sei que você pode não voltar domingo, mas não posso mentir para você. Porque melhor e pior para Deus não é sobre termos uma vida mais confortável ou menos confortável. É sobre o Filho dele estar sendo visto. Gênesis 1, Deus olhou Gênesis 1, criou o primeiro dia e diz Deus que era bom. O segundo dia diz Deus que era bom. O terceiro dia diz Deus que era bom. Quarto dia, mas no sexto dia Deus criou Adão. A palavra vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra de Colossenses vai dizer que Cristo é o primogênito e que Cristo é a imagem de um Deus invisível. Então presta atenção. Vem cá 3 pessoas. Vem cá rapidinho, vem cá. Vem 3. Corre aqui. Fica na frente, Carol, Thaisa, porque você eu não aguento. Então vai. Menos o Vincent. Deus Pai. Ah, mas é uma mulher. Sério mesmo? Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. No céu não estarão em casamento. Você sabia que o céu não existe como você crê? Que você não vai para o céu? Eu não vou para o céu. Não, é a Nova Jerusalém que desce, irmão. Me ajuda. Se você fosse para o céu, Deus não matava o filho dele na terra. O céu é tão bom que Deus trouxe o céu para morar em você, porque o céu se chama Cristo. Você tem uma partícula de Deus dentro de você, irmão. É por isso que você não consegue ver do seu jeito. Você até tenta, mas não consegue.
O seu problema não é quando você foi pecar e Deus saiu. O seu problema foi que Deus conviveu com todos os seus pecados dentro de você. Ah, pastor, não aprendi isso. Você não precisa ter aprendido. Você, quando acabou de pecar, veio o arrependimento. Você falou assim, nossa, por que eu estou fazendo isso na minha vida? Por que você sentiu isso? Porque Deus sempre esteve lá. No dia do tribunal com Cristo, Ele vai olhar de frente para você e falar assim, fica tranquilo, eu sei tudo que você fez, eu estava dentro de você. Esse é assunto para outro dia, presta atenção. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo tá feinho demais, né? Você quer casar com esse menino mesmo? Sério? Sério? Não, ele não é bonito. Ele fez uma oração para cegar você. Ele fez uma oração assim. Presta atenção. Olha lá, até o Pedro entendeu o que eu tô falando. Pegou? Olha lá, né, filho? Fazer o quê? Criança espiritual, outro negócio, irmão. Ó, eu já orava, ficou noiva, mas não dá tempo. Ainda temos tempo, presta atenção. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? É assim que você aprendeu. Mas Colossenses vai dizer que Cristo é a imagem de um Deus invisível. Então presta atenção, apesar de você ver assim, você agora vê assim. Porque Deus não tem imagem. Respira. O Espírito Santo não tem imagem. Então quando Deus fez o Adão conforme a imagem de quem? É por isso que você fala assim, tudo foi feito por Ele. Então sabe aquele negocinho que você aprendeu na escola dominical? Que Deus pegou e fez todas as coisas? Mentira. Deus fez tudo em Cristo. Porque a palavra vai dizer que no princípio era ó que bonito isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Você viu o verbo? Você viu o verbo? Verbo pequeno, né? Presta atenção. Olha aqui. Então como é que Deus trabalha? Deus trabalha quando Deus fala, no princípio criou Deus. O que Deus fez? Deus falou, o verbo saiu, o verbo fez e o verbo voltou. Por que você garante isso, pastor? Porque o texto vai afirmar que Cristo era um mistério oculto que foi revelado aos santos. Então nem o diabo, nem os anjos, ninguém sabia que Deus tinha um filho. Mas quando Deus faz o Adão, Deus olha para e o Adão parece com quem? Com o filho. E agora no sexto dia, Deus olhou para a terra e viu Adão. Mas quando viu Adão, não viu Adão. Quem Deus viu? Aí Deus disse que era bom? Que era muito? E você achando que Deus falou que era muito bom porque o homem foi criado. Não, porque toda vez que Deus olha para o filho dele e vê a imagem do filho dele, é muito bom, irmão. O problema é que a igreja quer que a gente apareça e que a gente vire a imagem. Ai, copie o seu pastor, copie o seu líder. Não, irmão, olha para Cristo, porque quanto mais você olha para ele, mais parecido com ele você fica. É por isso que diz o texto de Salmos, que todos aqueles que olham para imagens se tornam semelhantes a elas. Tem olhos e não veem, tem mãos e não... Por quê? Porque semelhança e imagem, ela acontece por contemplação. Eu repito até você entender. Lembra o texto de Salmos? Que nós vamos nos tornar iguais às imagens, vamos ter pé e não anda, ter mão e não segura. Lembram disso? Por quê? Porque quanto mais eu focalizo numa imagem, mais eu me torno de semelhança. Então presta atenção, aqui está o problema da igreja evangélica. A igreja evangélica criou uma imagem que não é Cristo, e você está transformando igual a essa imagem. Por isso que não anda, não segura, não retém. Mas o dia que nós levantarmos um altar chamado Cristo, Cristo e Cristo, tudo que você vai olhar vai ser Cristo. E quanto mais olho, mais me pareço. Porque Deus só tem uma imagem. E aqui está a grande questão. Essa imagem, essa pessoa virou carne. Pode sentar. Abre a sua Bíblia, em João 1. Eu termino aqui. O louvor me ajuda? Você que chegou atrasado, irmão, pega o culto de hoje, vai por mim.
Vai por mim que hoje virou um mapa. João 1, verso 4. Lidiane, coloca para mim. A vida estava nele e ele era a luz dos... Fala assim, a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Então a vida estava onde? Nele. Então fala assim, não há vida fora de Cristo. O que é batismo? Batismo não é eu tinha uma vida e agora eu tenho uma outra vida. Batismo é o que eu tinha era a morte, agora o que eu tenho é a vida. Batismo não é troca de vida. Batismo é confissão de morte. Eu estava morto. Pastor, vamos ter que ressignificar tudo, vamos. Vamos ter. Infelizmente. Mas o texto de João que eu quero ler hoje é o versículo, eu vou abrir aqui. 14. E eu encerro aqui. E o verbo se fez carne. Eu posso trocar o nome de verbo para nome Cristo? Você fica chateado comigo ou não? Não era aí que era o verbo? Sim ou não? Então fala assim, o Cristo se fez carne. Porque o objetivo de um Cristo é a encarnação. É por isso que ele veio em Jesus? Sim e não. Ele veio em Jesus, mas o foco nunca foi o Jesus. O foco sempre foi quem? Eu e você. Porque o verbo continua querendo se fazer carne. O objetivo do verbo é encarnar. É por isso que Jesus falava, eu não faço outra vontade que não a vontade do meu. O problema é que agora a nossa carne está lutando contra o verbo que quer encarnar. E é por isso que você quer viver a sua vontade, viver do seu jeito, da sua maneira. Só que não existe outra maneira de viver diferente, senão olhar Cristo, 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 Cristo. Essa noite, eu quero orar por desprendimento, sabe? Eu não sei o que você escutou a vida toda, mas eu sei que boa parte do evangelho que você escutou nunca foi evangelho. Pastor, então você está garantindo se eu não voltar nunca mais aqui, eu sou abençoado? Você não é abençoado pela minha pregação, irmão. Você é abençoado por uma cruz, um calvário. Agora, se quiser aprender mais de Cristo, eu acho que você vai ter que voltar, porque aí fora o negócio está difícil. Entenda. Eu preciso olhar a genealogia do Adão. Coloca a primeira genealogia lá para mim que eu coloquei. Eu preciso olhar isso. Irmão, genealogia é um negócio chato. E o Adão gerou não sei quem, que gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem. Não, a primeira, isso. Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã Malael, El Jared, Enoque, gerou... Mesma coisa, você pega isso aqui e passa, porque isso é chato. Agora o olho seu tem que estar tão ciente de Cristo, bota o significado, para entender os significados. E entender que se eu juntar tudo da Bíblia, tem que dar um Cristo. E bota a frase. O Deus homem colocado como mortal. Quem é o Deus homem colocado como mortal? Cristo. Aquele que possui a glória de Deus descerá ensinando, quando ele morrer haverá um derramamento de sangue, e pobres oprimidos sem esperança, para que entre no seu descanso. Se você juntar tudo é uma frase. Era só uma genealogia. Nunca é. Se você pegar toda a genealogia bíblica, irmão, você vai encontrar um Cristo. Agora tem que ter trabalho, tem que orar. Olhos treinados para parar de ver um copo meio cheio. Você é abençoado, diga amém. Sua vida está andando, diga amém. Deixa ele terminar de fazer a obra. Para de fugir. Tem gente que hoje está aqui, que essa palavra que Deus me deu essa madrugada, porque você está fugindo. Você está fugindo há anos, porque você não consegue. Bem-vindo ao time, você não consegue. Vamos começar a deixar ele conseguir no seu lugar. Passou, o que eu tenho que fazer? Nada. Quer um conselho? Será que eu posso falar isso? Senta a bunda na cadeira e escuta, irmão. Só isso. Ah, mas falaram que eu tenho que trabalhar. Calma. Só senta. Escuta. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, você está diferente. Aí você vai falar assim, eu estou indo numa igreja evangélica. Errou. Não. Eu
estou enxergando um Cristo. E quanto mais o enxergo, mais me torno semelhante a Ele. Não olha para minha vida não, irmão. Eu sou desbocado. Não olha para mim não. Entenda. Se você tem desejo errado, olha só para Ele. Olha só para Ele. Eu tenho desejo de matar o meu marido. Acho que todo mundo tem. Mas olha para Ele, que quanto mais você olhar para Ele, mais semelhante a Ele eu me torno. É por isso que pregação no altar, irmão, é Cristo. Não é Cristo, não é pregação. Pregação não tem que conter a Cristo, tem que ser tudo sobre Ele. E eu queria orar hoje, porque a palavra que Deus despertou no meu coração, no meu espírito, essa madrugada foi que existem pessoas aqui em processos de semanas, de meses, de anos, e que Deus precisa arrancar isso. E você precisa se permitir viver esse processo. Porque o foco não é bem e mal, o foco é Cristo. Eu busco um milagre. Se você não ganhar Cristo no meio do milagre, irmão, você não ganhou nada, não serviu de nada o milagre. O meu foco é um trabalho, ganhar muito bem. Eu conheço gente que ganha muito bem que se matou, irmão. Para de olhar o copo meio cheio. O copo cheio é: Cristo está em mim. A partir daí, eu aceito o processo. Você não está sozinho. Existe um pai que te ama, um pai que é responsável por você, que não quer que você venha para um culto para ser manipulado, e sim por estar apaixonado. Esse é o processo. A gente vive um sistema cíclico. A palavra vai dizer que Deus guardou as coisas ocultas para aqueles que o amam. Então Deus esconde coisa para quando eu amar Ele me entregar. Amém? Esse é o texto. Mas presta atenção. Mas quem amou primeiro? Ele. Então quanto mais eu vejo, mais eu vejo do seu amor, mais eu me apaixono. Quanto mais eu me apaixono, mais Ele entrega o que está oculto. E quanto mais Ele entrega o que está oculto, melhor eu o... E quanto mais eu vejo, mais entendo seu amor. Quanto mais entendo seu amor, mais me apaixono. Se me apaixono mais coisa oculta. E quanto mais coisa oculta, melhor. Olha o sistema cíclico louco que a gente está caindo. Agora, eu estou abrindo Bíblia para resolver meus problemas, ou estou abrindo Bíblia para conhecer a Cristo? Fecha aqui. Eu, quando era mais novo, é que Deus é misericordioso demais, irmão. Eu, quando conheci Jesus, eu sou analfabeto de pai e de mãe, né? Já contei isso aqui. E eu não sabia ler direito. Eu lia muito mal. E aí, primeiro ano que eu li a Bíblia 4 vezes. 4 vezes sem entender nada, né? Porque não tinha como. E aí, eu fazia assim: Senhor, fala comigo. Eu era tão audacioso que eu fazia assim. Qual é a parte triste? Que Deus falava com misericórdia. Até o dia que eu fiz isso e parei no texto, e todos foram para sua casa. Aí eu entendi que era hora de parar com esse negócio. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus age por misericórdia. Mas será que a gente tem que viver mais por misericórdia? Chega. A gente precisa de uma geração que se levante, que queira viver por amor, sabe? Eu não deixo de fazer alguma coisa porque algo vai me acontecer. Eu deixo de fazer algumas coisas porque eu estou tão apaixonado que nada mais me resta. As pessoas perguntam: pastor, você bebe? Eu falo assim: não. As pessoas perguntam: você é contra? A favor? Eu falo assim: irmão, eu estou tão apaixonado que não me resta nem tempo para pensar nisso. Você está apaixonado na sua vida a tal ponto de sufocar? Levanta a mão. De verdade. É isso. Chega um tempo que você está tão apaixonado que nada te faz falta. Nada te faz falta. As pessoas perguntam assim: pastor, você tem uma boa palavra, por que você não tira dízimo e oferta no culto? Não dá palavra? Pra quê?
Para te manipular? Eu prefiro que Deus fale com você. Eu não sou contra dízimo e oferta, não. Nós temos uma igreja com mais de 90% de dizimista. Então. Mas não é sobre isso. Não é sobre você se perguntar para onde seu dinheiro vai. Ai, pastor é ladrão. Dobra a sua língua, irmão. Aí eu fui numa igreja, ninguém cuida de ninguém. Vem pra cá pra ser cuidado. A gente quer cuidar das pessoas. A gente é chato. Quem pegou seu contato, irmão, te manda mensagem toda semana. Os caras são chatos. Mas não são chatos, não. Eles são apaixonados. Eles são... Entenda. E eu termino aqui. Eu falei isso 3 vezes já. Eles não estão te convidando para vir para uma igreja. Eles estão te convidando para o seu casamento. Eu vou repetir até os espirituais entenderem. O convite de um evangelismo não é venha para uma igreja, sentar numa cadeira e escutar uma pregação. Não, o convite é: existe um marido perfeito te esperando, existe uma roupa preparada para você, existe uma vida preparada para você. Não se preocupa com comida, porque Ele tem comida, Ele é bebida, Ele é vida, Ele é verdade. Fique tranquilo, Ele está te esperando. Qual é o nome disso? Evangelismo. Evangelismo não é venha para ser transformado, venha para casar. É por isso que quando Jesus ressuscita, qual é a primeira pessoa que ele aparece? Uma mulher. E presta atenção, eu termino. Ai, Jesus, não consigo. Ela olha para ele e não vê o Filho de Deus. Ela acha que ele é um jardineiro. Por quê? O primeiro Adão era o quê? Era o quê? Ele cuidava de quê? Do jardim. E Jesus é o... Ele está dizendo, tudo que ele errou, eu corrigi, só para casar com você. Tudo que ele errou, tudo que ele fez errado. Eu acho que o diabo teve um diálogo com Jesus, sabe? Porque o Jesus desceu ao inferno, amém? Só que Deus não pode descer ao inferno. Pergunta: porque o inferno foi feito para Deus. Então Jesus aparece no inferno. Presta atenção, é fantástico. Aí o diabo fala assim: você não pode vir aqui porque você não é homem. Eu falo: mas eu vim como homem. Aí o diabo fala assim: não, você, tudo bem, mas aqui só entrou quem pecou. Aí fala assim: não pequei não, mas estou com todos os pecados da humanidade sobre mim. Os seus pecados foram a chave que Jesus usou para tirar tudo que o diabo tinha. Se isso não é amor, irmão, se isso não é amor. Eu oro por uma geração que se apaixona por Jesus a tal ponto que não sobra espaço nos nossos altares para mais nada. Deus sabe o que eu vou falar. Eu tenho orado para Deus e falo: Senhor, tem dias que eu quero ficar trancado só para poder conhecê-lo mais. Tem dias que nós temos uma rotina muito grande de pregação, de preparar palavras. Não é um peso, não, entenda. Mas tem dias que eu falo: Senhor, se eu me trancasse um mesinho, eu queria ficar trancado um mês só te conhecendo. E conhecer a Jesus não é fazer oração para pedir nada, é falar: Senhor, me apresenta uma porção nova sua que eu não conheço. Aproveita esse tempo seu com Jesus, irmão. Aproveita Ele. É por isso que às vezes Jesus te tirou do emprego, para você ter mais tempo para Ele. É por isso que seus amigos estão indo embora, para você ter mais tempo para Ele. É tempo de se apaixonar, sabe? Eu tenho orado para Deus e falo: Senhor, se eu quiser me deixar trancado, me deixa trancado. Os diáconos da igreja, os pastores da igreja sabem dessa minha oração. Eu oro para daqui a uns 20 anos eu não estar em cima do altar mais, irmão. Eu estar sentado instruindo pastores. Só o que eles têm que pregar. Para mim está suficiente isso. É tempo de se apaixonar a tal ponto. Entenda que você não precisa ser a referência de nada.
Que as pessoas possam te olhar e falar assim: rapaz, eu olhei para ele e vi Cristo. Isso é assustador, isso. Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez e o que eu vou falar é assustador. Vocês escutaram mais Cristo numa pregação do que nos últimos 10 anos de igreja. Isso não existe. Fui num lugar que só falava Cristo, 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 Cristo. Que loucura é essa, gente? Não é sobre você. Não é sobre mim. E eu quero me apaixonar. Vou falar por mim. Eu não conheço por completo. E qual é a evidência que eu não conheço por completo? Porque ainda tem gente que olha para mim e não vê Cristo. Se ainda estão te olhando e não vendo Cristo, você ainda não o conhece como deveria conhecer. Eu não estou dizendo que ele não está em você. Eu não estou dizendo que você não é convertido. Não, mas é muito mais sério que isso, irmão. O evangelho é muito mais sério do que alguém que sentou numa cadeira, levantou a mão e dizimou. Não, o evangelho, a sociedade precisa olhar que a gente anda sobre a terra e é Cristo se movendo sobre a terra. Preste atenção, quando Deus queria se mover na terra no Velho Testamento, e aqui eu junto os últimos 6, 7 cultos, para a semana que vem a gente começar algo novo. Como é que se movia Deus no Velho Testamento? A arca se movia. E como é que Deus se move hoje sobre a terra? Através da igreja, da sua vida. Essa história de subir monte e orar, isso acabou, irmão. Quem subiu o monte era Moisés. Você quer subir o monte para ficar sozinho? Não tem problema, sobe o monte. Mas quem está subindo o monte com você? Cristo. Mas quando você descer, quem desce? Cristo. Quando a gente veio para o cinema, as pessoas falaram assim: você vai para o cinema, lá tem uns filmes de prostituição, uns filmes do diabo. Eu falei: irmão, na hora que eu botar o meu pé lá, tudo é de Deus. Porque onde eu botar os meus pés, Deus me dá por direito. E se tem diabo, tem que sair. Porque não é sobre a gente orar para o diabo sair. É sobre a luz entrar para as trevas irem embora. Porque no dia que você entrar na sua casa hoje, e eu encerro aqui, quando você entrar hoje, ainda que você não diga alguma palavra, tudo que é diabo tem que ir embora. Porque Jesus falou que ele era a luz do mundo, mas agora ele falou que ele morreu e vós sois a luz do mundo. Por que é que nós temos uma igreja, as trevas avançando na sociedade? Porque nós temos uma igreja que não emana luz, porque não conhece luz. Se não conheço, não prospero. Quer acabar com as drogas? Não tem problema. Apresenta a luz. Quer acabar com a prostituição? Não tem problema, irmão. Você vai largar isso. Mas para isso, se apaixona hoje. Se apaixona. Se apaixona hoje. Hoje é dia de você olhar, vira para esse irmão ao seu lado e falar assim: deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei você, mas esse Jesus eu quero. Ele se fez homem para que você parecesse com ele. Vem dois aqui, eu encerro. Dois. Rapidinho. Dois. Vem cá. Vem cá. E a Cássia não, meu Deus. Vem cá. Eu vou encerrar. Fica de pé. Eu vou encerrar aqui. Fica de frente. Uma para outra. De frente. Presta atenção. Eu já fiz aqui algumas vezes, mas eu quero que você entenda isso de vez. Olha para mim. Deus Pai. Não tem como você ser pai desse tamanho. Deus Pai e Deus Filho. Aí você escuta assim: que Deus te ama. Mas a questão é muito mais séria do que Deus te ama. A questão é como Deus te ama. O que existe aqui entre Deus Pai e Deus Filho não tem como entendermos. Esse é um amor sincero. Olha para mim. Esse é um amor imutável entre Deus Pai e Deus Filho. É um amor verdadeiro. É um amor incalculável. O que Deus fez aqui comigo, com você, não foi, olha para mim, não foi me amar. Olha para ele. O que Deus fez com a gente é que ele meteu a gente dentro desse amor. Não, para. Deus me colocou nessa atmosfera. É por isso que nada do que você faça move o coração de Deus. Porque Deus não está olhando para você.
É por isso que o Isaac foi abençoar o Esaú. Aí a mamãe falou assim: Jacó, pega as roupas do seu irmão. Agora, o Jacó se apresenta de frente para o Isaac. Você vai achar que a história é de Isaac e Jacó, mas eu vou falar que é a história é de um pai e de um filho. Eu vou mudar os nomes. Agora o pai fala assim: ué, o Esaú era o primogênito, o Jacó, o mais novo. Eu vou te situar você. Quem é Jesus de você? O irmão mais? E você é o irmão mais? Aí o Isaac falou assim: ué, a voz é do mais novo, mas o perfume é do meu primeiro. É por isso que a Bíblia fala assim, que nós precisamos exalar o bom perfume. Aí ele fala assim: me dá a mão. A voz é do mais novo, mas ele está vestido do mais velho. É por isso que a palavra vai falar que nós precisamos nos vestir de Cristo. O que é a armadura de Deus? É uma vestimenta de Cristo. Aí ele fala assim, presta atenção. Eu estou até escutando o mais novo, mas vou te abençoar com a bênção do mais velho. Porque tudo que Deus deu para a igreja era de quem? Do mais velho. Dá licença. Porque se o mais velho é salvo, o mais novo está salvo. Se o mais velho é rei, se o mais velho é sacerdote, é por isso que a palavra vai falar que ele é o rei, Senhor. Se o mais velho reina, se o mais velho herdou, porque Deus ouve a sua voz, mas no fundo está olhando para o irmão mais velho. Você vai ter que sair do raso para começar a se apaixonar. Porque quando você começa a escutar isso, você vai falar: eu quero mais, irmão. Você está louco. A cabeça dá um nó, você vai falar assim: irmão, tá dando, não, dá não. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você vai ter que mergulhar e falar: eu quero me apaixonar, eu quero me apaixonar, eu quero viver isso, eu quero ser latente, eu quero abrir um texto na Bíblia e falar: você está saltando, está vivendo. E você vai olhar para a sua vida e falar: olha, está tudo errado, mas eu vi Cristo nisso, eu vi Cristo no trabalho, eu vi Cristo na empresa. Você abriu um leque de oportunidade tal, que Deus até escutou a minha voz, mas quando me viu, toda vez que você acha que as suas boas ações movem o coração de Deus, você anula a cruz de Cristo. O problema é que você está tentando ser uma pessoa melhor para se tornar merecedor. E ao tentar ser alguém melhor, você está achando que o Pai está olhando para você. Isso não é pregação para você viver de qualquer jeito. Não. É que agora, conhecendo isso, posso falar? Eu só quero olhar para o Filho, irmão. Porque Ele me amou de um jeito. O que é o Evangelho? Uma carta de amor. Que Deus tirou uma prostituta da prostituição, um escravo da escravidão, para que a gente ficasse tão impregnado, para que eu não quisesse outra coisa da vida. Evangelho é que nós possamos impartir uns com os outros. Essa noite é mais do que um pastor orar por você. É você impartir isso com o seu irmão do seu lado. Porque ninguém tem tão pouco que não possa impartir. Dá a mão para uma pessoa. Pode sentar. Eu vou continuar esse domingo, irmão. Eu quis fechar um monte de culto que eu preguei nos últimos 2 meses aqui.
Por isso você veio hoje aqui, você escutou um monte de coisa que você talvez já tenha escutado, tirando os mapas. Mas eu acho que é hora da gente se apaixonar, sabe? Não existe frio nesse contexto. Existe alguém que está vendo pouco ele. Posso falar? Não é pesado vir para a igreja, é um deleite vir para a igreja. Mas não porque eu vou para o inferno. Não, para, gente, para. É porque esse nível de pregação, esse nível de palavra me apaixona. E isso se torna um entorpecente. Usa do jeito certo a palavra, pelo amor de Deus. Mas que eu vou querendo cada vez mais.